Eternamente louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos para a nossa divisão de classes. Crianças e jovens podem sair. Hoje é o último domingo do ano de 2019. Estamos a poucos dias de iniciar mais um ano. São os últimos dias deste ano. E eu quero aproveitar hoje para falar também sobre os últimos dias da vida de Davi. A última fase da vida de Davi na terra, que foi a sua velhice. Então hoje nós vamos falar sobre velhice. Mas não é só sobre a velhice de Davi que eu quero falar hoje. Daqui a pouco vocês vão ver que nós vamos falar sobre a velhice de mais alguém. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1. Começar vendo a velhice de Davi e depois falar sobre a velhice de outra pessoa. Quem será essa outra pessoa? O que é considerado velhice nos nossos dias? A partir de quantos anos alguém se encontra na terceira idade? Nós temos a infância, nós temos a fase adulta e nós temos a terceira idade, que é chamada de velhice. A partir dos que anos? Considerado já na terceira? Quanto? 60. A partir dos 60 já entrou na terceira idade. Eita, amém. Davi, irmãos, ele morreu com aproximadamente 70 anos. Então Davi teve aí uns 10 anos de velhice, dos 60 aos 70. E com certeza não dá para a gente estudar em um domingo pela manhã tudo que Davi enfrentou nesses 10 anos. Então eu vou destacar alguns fatos, alguns acontecimentos e algumas lições que nós podemos tirar disso. Primeiro, nós temos a questão física de Davi na velhice. Capítulo 1 de 1 Reis, versos de 1 a 4. Diz assim: sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Irmãos, eu não sei que doença, que enfermidade era essa. Não sei se alguém sabe, conhece algo parecido nos nossos dias. Mas Davi não conseguia se aquentar fisicamente, vestia muitas roupas e mesmo assim continuava com frio. Então foi algo que veio com os avançados anos de sua vida. Qual foi a solução que encontraram? Procurar uma jovem que pudesse estar com ele, dormir com ele, servi-lo e aquentá-lo. Achei interessante, comentando com a Suriane sobre isso, ela perguntou: e a esposa dele, não poderia fazer isso? Eu também realmente parei para pensar. Davi ainda tinha, Batseba ainda era viva, nós vamos ver daqui a pouco, mas eu não sei porquê procuraram essa jovem, e foi da aprovação dos seus conselheiros, daqueles que estavam ao seu redor, que procurassem essa jovem, e encontraram uma jovem, e o nome dela era Abisag, ou Abissag,
sunamita, trouxeram ao rei. E o que gerou a minha curiosidade, irmãos, foi o que disse o versículo 4. Era sobremaneira formosa. Eu fico pensando, rapaz, devia ser muito bonita, né? Porque a Bíblia não diz que ela era formosa, diz que ela era sobremaneira. Então era uma jovem linda demais. Procuraram no reino, fizeram um Miss Israel, né? E aí ela provavelmente venceu e serviu a Davi, esteve com ele, aquentou o rei. E a última frase, irmãos, é que eu queria compartilhar com vocês. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas a última frase diz: porém o rei não a possuiu. O rei não teve nada de intimidade com essa jovem. Por que está escrito isso na palavra? Será que é porque, por estar avançado em anos, Davi não tinha mais o costume? Ou o que o autor está querendo mostrar é que no final da sua vida, Davi aprendeu com os seus erros? Porque nós estudamos sobre o adultério de Davi. Nós vimos que uma das dificuldades que ele teve foi a área física com outras mulheres. Porém aqui diz que apesar de Abissag ser extremamente formosa, Davi não a possuiu, Davi não teve nada com ela. Na minha humilde opinião, eu creio que isso é um elogio para Davi, né? É como se Davi tivesse aprendido, e agora no final da sua vida ele se mantém fiel a Deus e não cai no mesmo erro que ele caiu no passado. Não é que ele não tinha condições, porque quando diz que não a possuiu é porque talvez Davi ainda tinha, mas ele não caiu no mesmo erro de outrora. Não sei se vocês concordam comigo e veem dessa forma também, mas eu enxergo assim. Não sei. Ele só diz que não teve nada entre eles, né? Fica subentendido o motivo. Por quê? Era por algo físico ou era por um motivo espiritual? Eu, no meu otimismo, né, prefiro acreditar que era algo espiritual, que Davi aprendeu, cresceu espiritualmente, aprendeu com os erros, porque ele apanhou muito por causa do adultério, sofreu muito dentro da sua própria casa. Então eu prefiro acreditar que sim, mas pode ser por algo físico também, o texto não deixa claro. Então a primeira característica da velhice de Davi foi a dificuldade física, e nós sabemos que é algo normal, é algo comum. Na velhice realmente vem muitos problemas físicos, a gente vai já falar um pouco mais sobre isso. Teve também a questão familiar, irmãos, mais uma vez, questão familiar trazendo problema para Davi, ainda na sua velhice. Vamos ler os versos de 5 a 10, que vai resumir o restante do capítulo. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. O rei estava velho, então ele pensou: quem vai reinar depois dele sou eu. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Vê se você nota semelhança com algo que nós já estudamos. Jamais, verso 6, seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Rapaz, essa mulher só dava menino bonito para Davi, né? Absalão, a Bíblia diz que ele era muito formoso, e agora Adonias também. Verso 7: entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiade, Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Vocês estão notando algo de semelhante aqui com algo que nós já estudamos? O quê?
Exatamente. Nós estudamos na aula passada sobre a rebelião de Absalão. E existem muitas semelhanças aqui entre Adonias e Absalão. Absalão já morreu. Adonias era provavelmente o filho mais velho agora. E o que ele decide? Eu vou reinar. Quem é que deveria tomar essa decisão? Era Davi, né? Orientado por Deus. Mas Adonias diz: eu vou reinar. E ele faz algo muito parecido com seu irmão Absalão. Ele era parecido fisicamente, mas também espiritualmente. Ele se exalta, ele providencia carros, cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele, a mesma coisa que Absalão fez, né? E ele faz uma festa, e ele convida algumas pessoas e outras não, como Absalão também fez. O que eu acho interessante, irmãos, é o que Davi não faz. O versículo 6 diz que jamais seu pai o contrariou. E nós já estudamos aqui muito sobre disciplina de filhos. Vimos com Samuel, vimos com Eli e vimos com o próprio Davi. Um dos erros de Davi foi que ele não disciplinou os seus próprios filhos. E agora, depois de velho, ele muda ou ele continua cometendo o mesmo erro? Infelizmente, ele comete o mesmo erro. Adonias faz o que faz e Davi não diz nada, não contraria. Isso não é bom. Infelizmente, Davi erra mais uma vez. E agora o que acontece? Natã, o profeta, chega para Batseba. Eles ainda estão casados depois de tantos anos. O erro foi cometido, porém, quando o casamento se consumou, eles permaneceram amando um ao outro. E aí Natã chega para Batseba e diz: olha, pelo bem da nossa vida, eu aconselho você a procurar o rei, porque Adonias está aí, ele está tomando o trono e ele vai fazer besteira. O que Batseba faz? Chega para Davi e diz: Davi, você não jurou que o rei ia ser Salomão? E aí está acontecendo isso, isso e isso. Davi escuta aquilo e diz: olha, Batseba, o que eu jurei eu vou cumprir. O rei vai ser Salomão. E aí Natã chega depois e reforça, e Davi permite que seja feita a consagração do seu filho. Então, ao invés de Adonias, quem assume o trono é Salomão. E uma das coisas que Salomão vai fazer assim que assume é cortar logo o mal pela raiz. Ele coloca Adonias para ir embora e mata Joabe, manda matar Joabe. Aquelas coisas que Davi não teve coragem de fazer, porque tinha culpa provavelmente, Salomão faz assim que reina. E isso é muito bom para o seu reino, né? Mas, irmãos, houve aqui um problema familiar causado principalmente por causa da falta de atitude de Davi. Isso serve de lição para nós. Nossos filhos precisam ser contrariados. Eu sempre digo isso: dizer não faz bem. Nossos filhos precisam aprender a ouvir não, senão eles vão crescer ouvindo só sim, 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 e quando o mundo disser não, eles não vão receber. Então precisamos dizer não para os nossos filhos e manter o não. Não é não, já disse, e vai ser mantido assim. Amém? Para concluir, nós temos a questão ministerial de Davi. Como é que Davi termina a sua vida ministerialmente? Vamos lá para 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Davi está perto de morrer. Sonhava em construir uma casa para o Senhor, um templo. Deus não permitiu, mas disse que Salomão, seu filho, iria construir. O que Davi faz? Verso 1. Disse mais, 1 Crônicas 29, a partir do 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande.
porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, ou seja, do tesouro do próprio rei, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 darículos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O que é interessante é a atitude do coração do povo. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. O que nós vimos aqui? Um homem entrado em anos, avançado em dias, se preparando para morrer, mas ainda servindo ao Senhor. Ele vê um projeto que é do agrado de Deus, que não ele vai terminar. Quem vai terminar é quem vem depois dele. Mas ele ainda está interessado, ele ainda está contribuindo, ainda está conversando com as pessoas e ainda está servindo ao Senhor. Irmãos, nós sabemos que variações fazem parte da vida cristã. Em algumas fases da nossa vida nós estamos servindo mais, em outras fases, por alguns motivos, nós estamos servindo menos. Mas é assim que eu quero terminar a minha vida. Eu quero terminar a minha vida, não sei com quantos anos, servindo ao Senhor, né? Ajudando de alguma forma, mesmo que o projeto não seja executado por mim, eu quero ajudar quem vai vir depois de mim, né? Eu quero abrir portas, eu quero, sei lá, fazer o que eu puder com aquilo que Deus me der. Então, resumindo, a velhice de Davi chega à velhice enfrentando algumas dificuldades. Enfrenta dificuldades físicas, enfrenta dificuldades familiares, é tentado em algumas áreas, em uma ele acerta, na outra ele erra, mas irmão, sabe o que é mais importante? É que Davi chega à velhice ainda servindo ao Senhor. E eu acho que isso é o mais importante. Mais importante, irmãos, não é como a gente começa, é como a gente termina. Porque começar bem é fácil. Qualquer um começa bem. Dizem que no começo é tudo mil maravilhas. Agora o difícil não é começar, difícil é terminar. Quantas pessoas iniciam a vida cristã com todo entusiasmo, com todo gás? Aí quando chega do meio para o fim, já estão esmurecendo, já estão desistindo, já estão se afastando. Não é isso que eu quero para a minha vida, e eu tenho certeza que não é isso que você quer para a tua vida, né? Nós queremos chegar ao fim ainda com fé no Senhor, dizendo como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa está me aguardando e eu vou receber. Amém? Que assim seja, né? Que esse seja o nosso alvo, que esse seja o nosso desejo. Então, aprendemos muito com Davi, e agora até na velhice ele nos ensina como envelhecer de forma agradável a Deus. Perfeito não vai ser, vai vir dor em todo canto, mas servir a Deus ainda será possível.
Amém? Eu disse que ia falar da velhice de mais alguém. De quem? Falamos da velhice de Davi. E agora eu quero terminar falando da nossa velhice. Amém? A velhice, irmãos, ela é, nos nossos dias, algo desejável ou algo desprezível? Eu acho que, por um lado, a velhice é desejável. Por quê? Porque nós estamos nos acostumando a ver, irmãos, pessoas partirem cada vez mais jovens. A população jovem está se acabando, muito por causa do crime, muito por causa da desobediência aos pais. Os pais estão orientando os filhos e muitas vezes os filhos não estão querendo ouvir. O pai e a mãe dizem: não vá por aí, não ande com esse, não ande nesse ambiente. O filho desobedece, acha que é de aço, que é de ferro, acaba indo e acaba morrendo, né? Infelizmente está se tornando cada vez mais comum. Por isso, a velhice, chegar à velhice tem se tornado um privilégio, né? Privilégio não mais de muitos, como a nossa irmã aí já está se aproximando, né, da velhice. Ainda não chegou, né? Mas, por outro lado, irmãos, nós vemos também que, infelizmente, os velhos são desprezados. E não é de hoje. A própria velhice em si tem sido vista por algumas pessoas como uma fase ruim da vida. Por exemplo, um filósofo egípcio que viveu 2.500 anos atrás, de nome Ptah-hotep, disse que a velhice é o maior infortúnio que pode atingir o ser humano. Para esse filósofo, que viveu 2.500 anos atrás, a velhice é a pior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano. Já pensou um negócio desse? O homem não queria envelhecer e ainda achava que era uma desgraça quem envelhecia. William Shakespeare escreveu que os anos crepusculares, os últimos anos, trazem uma segunda infância e simples esquecimentos. De fato, irmãos, nós percebemos que nós terminamos a vida como nós começamos. Nós iniciamos dependentes e terminamos dependentes. Isso para algumas pessoas é muito vergonhoso, né? Eu não quero depender de ninguém, eu não quero dar trabalho para ninguém. Então, para algumas pessoas, a velhice é uma fase ruim, desprezível. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia despreza ou a Bíblia elogia a velhice? O que vocês acham? A Bíblia elogia. Irmãos, a Bíblia, como vocês disseram, obrigado, irmão, ela não despreza a velhice. Pelo contrário, ela mostra como algo muito bom a longevidade. Uma vida longa é uma bênção. Porém, a Bíblia não diz que a velhice é perfeita, nem que ela é garantia da bênção de Deus. Alguém pode envelhecer desobedecendo a Deus. Isso é possível, né? Então, que atitudes nós devemos ter diante da velhice, baseados na palavra de Deus? Primeiramente, enquanto a velhice não chega, o que nós devemos fazer? Enquanto a velhice não chega, enquanto nós não envelhecemos, que atitudes nós devemos ter? Primeiro, esteja ciente de que provavelmente ela vai chegar. Irmãos, uma das maiores tolices que nós podemos fazer é esquecer de que um dia, se Deus quiser, nós também seremos velhos. Hoje nós olhamos para uma pessoa idosa e é muito fácil desprezar aquela pessoa. E nós esquecemos que um dia nós seremos semelhantes a ela. Então eu acho que já começa por aí. Se Deus permitir, nós chegaremos a ser idosos também. Então, uma segunda atitude que devemos ter é de respeito
para com aqueles que já chegaram. Quando eu digo respeito, não é da boca para fora, é de coração, é tratar bem, é tratar com carinho, é ouvir, parar para ouvir. Se tem uma coisa que os idosos gostam é de compartilhar conhecimentos. Muitas vezes não tem quem queira ouvir, mas se nós formos sábios, nós vamos aprender a ouvir os mais velhos, né? Então primeiro eu tenho que saber que, se Deus quiser, eu vou chegar lá, e eu vou começar a respeitar agora os que já chegaram, mas também eu vou viver para Deus antes de envelhecer. Qual é o pensamento que as pessoas têm hoje? Não, quando eu estiver morrendo, eu entrego minha vida para Jesus, né? Quando eu estiver no asfalto, arquejando, sofri um acidente, estiver morrendo, eu me entrego para Cristo. É o ladrão da cruz. O pessoal sonha em ser o ladrão da cruz, né? Irmãos, não é isso que a Bíblia nos aconselha. Vamos ler um texto interessante que se encontra em Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Eu não sei se já começou a acontecer isso com alguém aqui, mas ele descreve alguns sintomas da velhice. E ele diz: rapaz, lembre-se de Deus antes que a velhice chegue. Vamos lá, Eclesiastes 12, versos de 1 a 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Claro, se você teve a oportunidade de seguir a Deus só na velhice, siga na oportunidade que você recebeu. Mas aqui ele está falando para quem ainda é jovem e pensa em adiar o compromisso com Cristo para depois. Ele diz: olha, não faça isso não. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é cedo demais para se lembrar de Deus. Nunca é cedo demais. Antes que venham o quê? Os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, não tenho mais alegria na minha vida. Antes, aí ele começa a comparar: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa. O que são os guardas da casa? Ele explica: os teus braços. Então, um dos sintomas da velhice é os braços tremerem, né? O corpo começa a tremer. E se curvarem os homens outrora fortes. Quem são? As tuas pernas. As pernas se encurvam um pouco. E cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. E se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, não pode mais gritar, tem que falar sussurrando, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, você não escuta mais como escutava antes. Verso 5: como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, que já está acontecendo comigo, viu? Nem envelheci ainda. E te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, não pode mais pegar peso, qualquer coisa é pesada demais. E te pereceu o apetite, come pouco. Por que tudo isso? Porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Verso 6: antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que ele está dizendo aqui? Começa agora, serve a Deus hoje. Vai chegar o tempo em que as mãos vão tremer, as pernas vão curvar, falar você não vai mais conseguir direito, ouvir também não, vai faltar apetite, prazer. Sirva a Deus agora,
né? Sirva a Deus agora, com todo vigor. Dê o seu melhor para Deus. Irmãos, uma das maiores tolices que o jovem pode pensar é que ele está desperdiçando a vida servindo ao Senhor. É o contrário, irmãos. Quem serve ao Senhor na mocidade está aproveitando a vida. Eu me arrependo, sinceramente eu me arrependo. Eu queria ter entregue minha vida para Jesus antes. Aceitei Jesus com 10 anos. Com 16 eu entendi que ia ser pastor. E eu disse, rapaz, perdi ainda alguns anos da minha mocidade sem servir ao Senhor. E assim deve ser a nossa atitude. Então, enquanto a velhice não chega, serve ao Senhor. Glória a Deus. Quando ela chegar, serve ao Senhor. Acabamos de ver um exemplo disso. Davi tinha dificuldade física, familiar, a vida não era perfeita, mas ele desistiu, irmão, de Deus. Ele abandonou? Não, ele disse, eu vou continuar servindo, vou fazer o que eu posso. Quando foi no Pão de Sexta, um participante até disse que chegou a bilhões, não foi, Belmas? Contribuição de Davi para a casa de Deus. Nunca calculei, mas que Davi tinha, como ele podia servir, ele serviu ao Senhor. Chegou? Amém. Chegamos na velhice, agora vamos servir ao Senhor. Eu ouvi falar de um pastor, ele já está com uns 80 anos mais ou menos. E ele perguntaram para ele, você não se preocupa com quem vai continuar o ministério depois de você? Ele disse, não. Quando eu morrer, a igreja vai se preocupar com isso. Enquanto eu não morro, vou continuar servindo ao Senhor. O que ele quis dizer? Eu não vou me aposentar, não. Vou continuar pregando até a morte, né? E que assim seja o nosso desejo. Vou continuar louvando, evangelizando, pregando. Enquanto Deus me der a oportunidade, eu estou aí. Amém? Então, enquanto a velhice não chega, vamos agir assim. Quando ela chegar, vamos agir assim. E para concluir, irmãos, e se ela não chegar? Estamos fazendo planos para quando os cabelos ficarem brancos, para quando ficarmos idosos, né? E se isso não acontecer? E se a gente não chegar à velhice? Irmãos, se nós fôssemos do mundo, nós olharíamos para isso como uma tragédia. Mas baseados na palavra de Deus, nós entendemos que melhor do que uma vida longa é uma vida eterna. Nós podemos até nem viver muito na terra, mas temos a certeza de que viveremos para sempre no céu, na presença do Senhor. Pode sim. O povo mais antigo, né? É verdade. É verdade, existem muitas causas para isso, né? Parece que o povo antigo, eu não sei se eles viviam mais ou menos, irmão. Porque eu sei que os jovens estão morrendo muito, né? Tomavam o quê? Comida forte. O que é? Feijão? Xilito, né? Leite de cabra. Amém. A alimentação conta muito mesmo. Mas também tem a genética, irmã. Tem um monte de coisa, né? O que a gente não sabe é se a gente vai envelhecer. Mas mesmo que não cheguemos lá, devemos saber que temos uma bênção ainda maior do que viver muito, que é viver para sempre. Amém? Eu e a minha esposa, de vez em quando a gente conversa sobre morte. E aí ela diz que aquela impressão que o ser humano tem, que vai morrer cedo, né? Bem quando ela fala sobre isso, eu digo que besteira, rapaz, essa impressão tua. Mas ela conta uns sonhos que ela tem, e aí quer que eu interprete os sonhos.
Mas, irmãos, algo tem me admirado muito é a maneira como ela encara essa possibilidade, né? Pode ser que seja só impressão dela, como eu já tive também a impressão de que eu ia partir cedo. Às vezes nós temos, né? Rapaz, eu acho que é hoje. Eu me lembro quando eu era bem novinho, teve uma noite que eu pensei, rapaz, é hoje que eu vou partir. Às vezes é impressão nossa, não sei. Mas o que eu acho interessante é a atitude que ela demonstra diante dessa possibilidade. E a atitude que todos nós devemos ter. Se a morte chegar, irmãos, ela vai chegar no tempo que Deus quiser, e não vai ser uma tragédia, vai ser uma aproximação entre nós e o Senhor. Amém? Então, mesmo que a velhice não chegue, será uma bênção se chegar, mas se ela não chegar, nós teremos algo muito melhor, que é a eternidade com Deus. Amém? Assim nós encerramos a nossa peregrinação acerca dos primeiros líderes de Israel: profeta, rei, Saul e agora Davi, chegando à velhice, com lições, exemplos para aplicarmos na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos dar a irmão Leônidas para fazer uma oração. Lê. A Leôncia. Glória a Deus. Só da igreja que participa, amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus, peço oração também. Senhor Deus e Pai, querido Deus, Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez, Senhor. Glória a Deus. Obrigado pelo fogo de vida, Senhor, por ter nos colocado nossos pés no chão, Senhor, estarmos de pé, Senhor. Glória. Senhor, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda a te servir, Senhor, enquanto somos jovens, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos de pé, firmes, fortes, no lugar, Senhor, te servindo, Senhor, verdadeiramente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a quando chegarmos na nossa velhice, Senhor, ainda assim, Senhor, te servimos, te buscarmos, Senhor. Nos ajuda a guiar nossos filhos, Senhor, as pessoas que estão próximas a nós, Senhor, a contagiar com o nosso testemunho, Senhor, as pessoas próximas, Senhor, para que nós possamos te servir, amém, ainda com os nossos testemunhos também. Amém. Deus abençoa cada um que pôde vir aqui essa noite, gente. Senhor, abençoa a cada um que pôde estar aqui essa manhã. Amém, Deus. Abençoa, Senhor, a cada um também que não pôde estar aqui, Senhor. Amém, Deus. Abençoa a tua igreja, continua fortalecendo, abençoando, guiando, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Glória a Deus. É assim que eu te oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneça e cresça mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe. Irmãos, alguns irmãos têm, só para a gente concluir, alguns irmãos têm nos procurado, dizendo que não poderão viajar e também não gostariam de se sentar na mesa dos escarnecedores na virada de ano, né? Por isso, estava até planejando ir para outro local, mas por conta desses irmãos que desejam que realizemos um culto, na próxima terça-feira, então, nós teremos uma programação para todos aqueles que estarão aqui. Então, nós teremos o culto de 7 às 9 e após nós teremos uma ceia para aqueles que quiserem ficar, tá bom? Então, você procura a irmã Sandra, a irmã Suyane, e elas estarão organizando a questão da ceia, tá bom? Então, diga isso para os demais irmãos que estarão por aqui. E os que irão viajar, que Deus proteja e abençoe a cada um. Amém? Amanhã será a entrega dos brinquedos lá na comunidade, já que o Laerte está organizando. Não recebeu todos ainda, né, Laerte? Então, pronto. Então, até hoje é a entrega aqui na igreja e amanhã, pela manhã, será a entrega lá na comunidade. Orem por isso, para que essas crianças sejam impactadas pelo amor de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, um ótimo dia, em nome de Jesus. Olha aqui.
pedir já. Eternamente louvado seja o nosso Senhor e Salvador.